Salve, maninho! Bem-vindos à primeira aula da terceira semana do som automotivo. Então, antes de mais nada, seja bem-vindo aí, tá? Para você que está em busca de conhecimento de alto nível, conhecimento de qualidade no mundo do som automotivo, aqui é o seu lugar, beleza? Então, hoje, a primeira aula, a gente vai falar aí basicamente sobre como dimensionar módulos amplificadores para o seu setup, entender um pouco mais o que eu indico para cada tipo de alto-falante, seja subgrave, graves, tá? Médios aí, 69, médio grave, etc. Driver e Twitter, certo? Então, roda a vinheta, simbora, Guinness Cursos em Som Alto. Então, é o seguinte, vamos começar falando basicamente o que você precisa entender. Eu vou explicar aqui, tá? Um pouco, depois eu vou mostrar principalmente que você precisa entender que é casamento de impedância. Eu vou passar algumas receitinhas de bolo aqui, projetinhos, por exemplo, para 7 par de 69, tá? Para 4 graves, para 6 graves, certo? Vou passar aqui algumas receitinhas de bolo aí que a galera do trio goiano utiliza muito, beleza? Mas eu vou abrir a cabeça de muita gente aí para como se dimensiona módulos amplificadores, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, você precisa entender sobre casamento de impedância. Eu vou passar ali alguns casamentos para vocês entenderem e treinarem, tá? Uma coisa, galera, não adianta. Som automotivo, você precisa entender sobre casamento de impedância. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, entenda, enfie na sua cabeça. Impedância é tudo, beleza? Impedância é o que manda na parada. Casamento de impedância, tá? Módulos de 1 ohms não é melhor do que o de 2, que não é melhor que o de 4 ohms, tá? Ou de impedância variáveis nesses valores. O que acontece é que os módulos têm impedância mínima, tá? Que é a impedância do módulo, por exemplo, aquela SD3000 ali minha, e essa cadência, tá? São módulos de 1 ohm, beleza? E a gente tem aquela Stetsonzinha ali, ó. Se eu dou um zoom aqui, não tá dando zoom, mas é um Stetson de 160 ms.2, é um Stetson de 80 watts RMS, tá? Dois canais de 80 watts RMS a 2 ohms. Então, um módulozinho que eu já recomendei em alguns vídeos no YouTube e até aqui também no canal do Instagram, no YouTube, falando sobre esse módulo para tocar até 8 tweeters, que toca tranquilamente. Ali tá tocando meus 4 tweeters, tá? 2 aqui e 2 ali, ó. Beleza? Então toca até 8 tweeters. Já tá usando um canalzinho só. Tá tocando meus 4 tweeters de boa, certo? Então é basicamente isso. Agora a gente vai mostrar aqui, falar um pouco mais sobre esses módulos que eu recomendo para cada tipo de alto-falante, certinho? Então vamos falar primeiro aí dos graves e subgraves, o que eu recomendo, tá? Basicamente, quando a gente está falando sobre grave e subgrave, eu recomendo você colocar um pouco mais da potência suportada. Por exemplo, eu tenho aqui no meu carro aqui 2 Zeta de 15, tá? De 1.200 RMS cada um, tá? Ele tá escrito atrás dele SW2400, ou seja, ele tem 1.200 RMS, mas suporta em onda redondinha, tá? Onda sem ser quadrada, sem distorção, sem nada. Ele suporta aí até 2.400 RMS limpos, tá? Então, se eu colocar um módulo ali, por exemplo, de até 4.800 RMS para tocar os dois, vai tocar top de linha, beleza? Então é o seguinte, se eu fosse colocar um módulo até umas 5.000, tocava liso. Eu já coloquei umas 6.500 tataramps para tocar. Quem acompanha no Instagram já viu. Tinha umas 6,5 tocando aqui, ó, tá? Só que não era um módulo meu, era um módulo de um cliente. Eu coloquei para testar e tocou em um final de semana. Ficou aqui no meu carro e ficou monstro. O Zeta estrupava, mas sem distorcer, galera, não queima. O fabricante declara até 2.400, mas eu coloquei até mais do que isso, mais do que o dobro, e suportou tranquilamente. Só que a galera
que faz errado aí, que queima o alto-falante, que estraga, etc, é porque deixa os alto-falantes tocarem com distorção, ou seja, com o clipe do modo piscar, que é o LED clip igual tem naquela sala digital ali, ó. Vem aqui nesse do meio, tá? É o LED clip. Então, se você não deixar clipar, galera, não queima, nada, nada, nada. Agora, se você deixar tocando, clipando, cara, um pouquinho que você colocar, vai fritar seus alto-falantes. Às vezes não queima na hora, às vezes demora mais, outros menos, mas você vai estragando, até chegar uma hora que frita seus falantes completo. Pode ser o falante se você quiser, você pode pôr um FB Audio de 3000 watts RMS, que suportaria até 6000, que não suporta distorção. Queima mesmo, galera. Mesmo com o módulo mais fraco, já fiz review aí de Zeta de 600 RMS, queimando no bridge de uma Stetson de 400, ou seja, 200 RMS, estava jogando para o grave e queimou um Zeta. Só que ficou quase um ano tocando assim, né? Com muita distorção e chegou uma hora que queimou, certo? Então, galera, é distorção que manda na parada. Então, para você dimensionar corretamente esse setup, beleza? Para o grave você pode utilizar o dobro da potência. Nesse caso aqui, ó, vamos supor que esses Zetas meu, tá, são 1200 ms, então a gente poderia colocar tipo um pouco a mais, por exemplo, um mod 3000 ou 4000, que esse caso aqui é uma cadência RZ8, RZ, sei lá o que, 8000, que ele entrega 4000 watts RMS, certo? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, os meus graves são bobina dupla 4x4, tá? Então as 4 bobinas estão ligadas todas em paralelo, ou seja, positivo com positivo, negativo com negativo. E da última bobina vem o fio para o módulo, certo? Onde o módulo é de 1 ohms e entrega os 4000 watts. Então, aqui tá jogando os 4000 watts para os dois graves. E toca demais, tá, galera? Esse módulo é um módulo para subgrave mesmo e tal. E tá casando impedância, então tá liberando a potência dele 100%, certo? É basicamente isso. Vamos falar agora dos meus 6x9. Aqui eu tô utilizando 6x9 da Bomber, tá? Os bichos papão. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vou pegar aqui da outra porta, acho que vai ficar melhor pra vocês verem, ó. Acho que vocês já viram também aí, tá? Mas são 6x9 aí, ó. Os bichos papão. 175 RMS cada um a 4 ohms. Todos estão ligados na minha SD3000. Então, como que foi feito o casamento de impedância? Eu liguei uma porta toda em paralelo, tá? Ou seja, 4 ohms, tá? Dividido para 5 alto-falantes, dá em torno aí de 0,8 ohms, beleza? Aí outra porta também tá ligada toda em paralelo e depois a gente faz a série no final, subindo para 1.6. Então, a 3000 ali tá entregando em torno de 2000 watts RMS, tá? E entregando a 1.6 ohms, que ele entrega 3000 a 1 ohms, certinho. Acima disso, ele entrega menos potência, tá? E é proporcional à questão da impedância. Então, ela tá entregando em torno de 2000 watts RMS. Para tocar os 5 pares, tá ótimo, não precisa mais do que isso. Mas se eu quisesse colocar, por exemplo, modo de 5000 para tocar aqui, a 5000 ele entrega em torno de 3000 por 5 pares e tocaria tranquilo, porque esses 69 são 175 RMS cada um, só que suporta até 350 tranquilamente, que eu já coloquei, beleza? Então, é basicamente isso. Eu vou dar outros exemplos, tá? Com 7 pares, com 8 pares, 9 pares. Eu já fiz vários vídeos sobre casamento de impedância aqui pro canal do YouTube e pro Instagram também, tá? E antes de mais nada, segue a gente lá no Instagram, galera. Se vocês não seguem, segue lá, porque lá a gente faz como um review diário. A gente posta muito mais conteúdo no Instagram do que aqui no YouTube. Então, para você que não tá assistindo ainda, não tá acompanhando o nosso Insta, acessa lá, demorou? Que eu vou deixar os links estão aqui, @curso de som automotivo, é bem fácil, beleza? E é isso, até para você acessar os treinamentos, ficar por dentro de novidade, desconto. E falar em desconto, fica comigo aí que no dia 2 vai ter uma super promoção para você aí, beleza? Vai valer apenas até o dia 7, então fica atento. Não vou falar nada agora o que é, que valor que é, qual o desconto que é, mas aguarde que vai ser um negócio muito top aí para você estar adquirindo algum dos nossos cursos. Fechou? Então, vamos continuar falando aqui agora. A gente falou sobre 69, tá?
É basicamente a mesma coisa dos graves, só que nos 69 eu não gosto de trabalhar com um dobro da potência, por exemplo. Gosto de trabalhar com a potência mesmo declarada deles, porque eu não gosto de tanta voz assim, até porque dentro do carro eu acho que já sai muita voz e tal. Igual tá aqui 5 pares, galera, tem carro com 769 por porta aí que não pega, tá? Eu tenho só 2 graves no meu carro, tem carro aí que tem 6 graves que não pega o grave do meu carro. Então, e não é mimimi, não é porque eu tô querendo aparecer nem nada disso, galera. É projeto bem construído do início ao fim, ele fica diferenciado. Não tem que conversar ou desconversar, entendeu? Caixa, quando você coloca exatamente a litragem, tá? Faz a frequência de ressonância de acordo com o alto-falante, galera, o rendimento é absurdo, principalmente num grave desse de 15 polegadas, certo? Então, tô falando um pouco mais sobre isso, a galera fica achando que é alto-falante demais, que dá desempenho demais, e nem sempre é assim, tá? Então, vamos continuar falando aqui. 6x9, médios de 6, 8 polegadas ou até 12 polegadas e tal. Eu gosto de trabalhar com a potência declarada deles, certo? E nos drivers principalmente nos drivers também trabalhar com a potência declarada e não trabalhar mais, porque são falantes já muito delicados, viu, galera? Muito delicado mesmo. Questão de drivers aí, ó, por exemplo, um driver que coloca no manual que suporta 100 RMS, por exemplo, não coloca mais do que isso, porque a chance de você estar queimando ele é muito grande. A não ser que você tenha todos os equipamentos para você demandar somente a tensão corretinha para cada driver, mesmo com um módulo muito forte, tá? Que você vai regulando pela estrutura de ganho. Aí até vai, mas do contrário, não recomendo vocês utilizarem mais de forma nenhuma, beleza? Nos tweeters é mais delicado ainda, porque os tweeters têm um pequeno detalhe, certo? Os tweeters, eles não suportam mais do que 20, 30, os mais fortes que eu já vi suportam real, tá? 40 ou 50 watts RMS, por isso que eu uso um módulozinho de 80 RMS para tocar 4 tweeters, 20 para cada um. Esses tweeters meu aqui por enquanto estão os da Booster, mas vai entrar ou Tiger ou Z1 daqui uns dias, entendeu? Então, e não precisa mais do que isso. Eu não uso capacitor em Twitter, tá mandando um módulo certinho com os cortes pelo processador de áudio. Então os tweeters tocam bem tranquilo, até com os booster que tá aqui já tá tocando bem, mas eu quero um Twitter melhor, mais bonito e tal, para combinar também com os meus 69, porque às vezes eu acho que vou pegar a Tiger para poder combinar, tirar desse reflexo desses LED aí, que Ave Maria. Mas é basicamente isso, galera. Twitter não suporta mais do que 20, 25, 30 RMS, é meio que receitinha de bolo, principalmente para a categoria trio goiano, tá? Para quem tem trio goiano, for de porta, traseirinha, caixa bob, esse tipo de coisa, você não precisa. Se você colocar, por exemplo, a galera gosta de fazer muito isso, tá? Colocar o modo de 250 RMS para tocar 2 tweeters só e ligar em paralelo e pôr no bridge do modo, pôr 250 por 2 tweeters, cara, sem capacitor, em 2 músicas você queima eles, tá? Com capacitor até suporta um pouco mais, mas um pouquinho de distorção que mandar, frita tudo. Então, para você que quer utilizar aí Twitter, usa módulozinho jogando nos 25, 30 watts RMS. Receitinha de bolo para Twitter, até 16 Twitter, galera, 16 usa um módulo aí de 400 RMS, 4 canais, tá? 100 watts RMS por canal. Ele vai mandar cada 4 twitters em um canal, ou seja, 25 watts RMS para cada um. Até 8 twitters, pode usar um módulo como esse meu de 160.2 ou também uma 250.2, tá? E você vai mandar um pouco mais de potência, por exemplo, é 125 watts RMS por canal, então vai mandar em torno de 30 e poucos watts RMS para cada twitter. Tá? Sem distorcer, não queima. Então, galera, só algumas receitinhas de bolo que eu queria passar aqui para vocês entenderem. E vocês gostam muito de receita de bolo, é isso, é aquilo. Então, gosto de ficar mostrando assim também para vocês entenderem. Agora eu vou para a parte chata, tá? Que a galera não gosta de coisa teórica, basicamente, mas é mostrando, rabiscando no papel, fazendo diversos exemplos de casamento de impedância. Eu vou mostrar 7 pares de 6x9, tá? De 4 ohms ou 8 ohms, que tá saindo muito menor de 8 ohms agora, ou médios de 8 ohms, eu vou mostrar, tá? Ligação de 6 por porta, 7 por porta, 8 por porta e 9 por porta, tá? Em 4 e 8 ohms. Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar também um casamento de impedância para
2 graves, para 3 graves, 4 graves, 6 e 8. Vou mostrar no papel. Vai ser uma aulinha meio longa agora para frente, tá? Mas para quem quer aprender a casar a impedância, aprender a dimensionar o projeto, porque de acordo com a impedância que você sabe, tá? E somando a potência e arremesso dos alto-falantes, por exemplo, você somou 4 alto-falantes de 600, tá 2.400 watts. Então tem que ser um mod de pelo menos 3.000 watts na impedância que for o resultado que a gente vai montar. Então é assim que funciona. Então por isso que precisa do casamento de impedância. Estou sendo repetitivo, mas é assim que funciona. Não adianta. Se você não dominar a arte do casamento de impedância, você não vai conseguir ser um profissional ou se destacar, se você melhorar o seu profissionalismo na área, tá? Ou para você que quer aprender, mesmo você fazendo o curso e não entendendo isso, galera, você não vai conseguir se destacar em nada, porque impedância que manda na porra toda, certo? Eu vou mostrar alguns projetos ali agora para vocês. Tem um vizinho com sonzeira no 12 aqui. Eu vou mostrar lá, tá? Então, segura aí que a gente vai para a parte agora chata, porém mais importante do vídeo, que é casamento de impedância. Fechou? Então segura. Antes de mais nada, para você que não conhece ainda os nossos cursos, acessa todos os links aqui embaixo. Fechou? Todos os links dos cursos para você aprender de forma detalhada, estruturada e organizada, se tornar um top profissional do som automotivo na área que você desejar, em instalações regulares ou madeiramento, ou reforma de alto-falantes ou até mesmo de forma completa. Então acesse aqui embaixo, participa também da rifa que está rolando aí, já está acabando os números para a gente poder finalizar ela no máximo até maio ou junho. Então ajuda a gente a finalizar, apenas R$20 o número, R$2.000 em dinheiro o prêmio, beleza? Então acessa tudo aí e vamos lá para o casamento de impedância. Um exemplo aqui primeiro de 2 graves, tá? Vou dar exemplo aqui de 2, 4 e 6 graves. Depois eu vou falar 6 pares de 69, 7 pares e 8 pares, beleza? E depois eu vou dar alguns exemplos de tweeters também, 4 pares e 6 pares, que é o que muita gente utiliza e vocês vão entender melhor, beleza? Então vamos lá, falando em 2 graves, tá? Falando no grave 4 mais 4, beleza? Bobina dupla e bobina simples 4 ohms, tá? Serão módulos diferentes, tá? Se você tivesse 2 bobina dupla ou 2 simples, sempre vai diferenciar. Então vamos falar 2 graves aqui, bobina simples 4 ohms, tá? Só tem um terminal positivo e negativo em cada. Então, duas possibilidades aqui que você pode fazer, que é ligar os falantes em série, certo? E aí 4, que é a impedância, vezes 2, que é a quantidade, vai ficar 8 ohms, certo? E você pode ligar também as bobinas em paralelo, certo? E aí você vai fazer o que? 4, que é a impedância, dividido pela quantidade, que são 2, dá 2 ohms. Beleza, galera? Então, nesse resultado aqui, daria para fazer essas duas formas de ligação. 8 ohms, que dificilmente você vai ter um modo dessa impedância, né? Então, praticamente desconsiderado. Mas, normalmente, a galera liga em paralelo e fecha em 2. Então, no modo de 800, se fosse 2 graves de 800 RMS, você precisaria de pelo menos 800 vezes 2 dá 1.600, tá? Só que eu recomendo no mínimo o modo de 2.000 e eu iria mesmo numa 3.000 para ficar com praticamente o dobro, certo? Na impedância de 2 ohms, certo? Então é isso, esse que é no caso a maneira correta. Verificar a quantidade de potência para os dois alto-falantes ou mais, certo? Na impedância que case dos alto-falantes. Se fosse bobina dupla 4 mais 4, o que eu poderia fazer? Ligar as bobinas do alto-falante aqui, ó, em série, tá? Subindo assim para 8 ohms cada um, cada falante. Aqui tem 8 ohms, aqui tem 8 ohms. Depois eu pego aqui o alto-falante, um positivo e negativo que sobrou, certo? E ligo negativo com negativo, certo? E pego o positivo com positivo. E aí 8 ohms, que é o que fica o resultado de cada falante, dividido para 2, que é a quantidade, é igual a 4 ohms.
Se eu tiver um módulo de, por exemplo, de 1.600 a 3.000 watts RMS a 4 ohms, você tocaria os bobina dupla. Ou outra possibilidade, que é igual tá no meu carro, ligar todas as bobinas tudo em paralelo, ou seja, positivo, 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 negativo, 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 negativo. Aí ficaria 4 ohms, que é a bobina, dividido para 4, que são 4 bobinas, certo? Fica 1 ohms. Viu como é diferente o resultado? Aqui deu 8 e aqui deu 2, se fosse simples. No 4 ohms bobina dupla, ou fica 4 ohms ou fica 1 ohms. Viram como é bem diferente, tá? A diferença da bobina dupla por simples, e por isso que não pode ligar as bobinas, alto-falante de bobina simples com bobina dupla, tá? Se fosse 4, por exemplo, para ligar poderia usar a bobina dupla se aqui fosse 2 ohms, tá? Mas aqui é 4 ohms, não daria para ligar os 4. Mesma coisa se um fosse bobina dupla, o outro fosse simples, 4 ohms, não poderia ligar junto também, porque esse que é simples vai receber ou mais energia ou menos, depende do jeito que foi ligado aí, fizerem o casamento de impedância, mas não pode, beleza? Então, no caso seria 1.600, 2.000 ou 3.000, só que ou a 4 ohms ligando em série paralelo, ou 1 ohm se ligar tudo em paralelo, beleza? Então é assim que a gente faz ligação de 2 graves. Agora a gente vai mostrar com 4 e com 6 graves, mostrando só em bobina simples, tá? Para poder a aula não ficar tão gigante. Próximo exemplo aqui, 4 graves. Eu vou dar um exemplo, 4 subs, 4 ohms de 600 RMS cada um. Beleza? Então a gente tem aqui, ó. Primeiro exemplo, ligar os 4 tudo em paralelo, tá? Positivo, positivo, negativo com negativo. Liga tudo em paralelo. Então 4, que é a impedância, divide pela quantidade, 1 ohms, certo? Então, que modo que eu preciso? Um modo de 600 watts, que é cada um, vezes 4, ou seja, 2.400 watts. Então, eu recomendo um modo de 3.000 RMS a 5.000 watts RMS, tá? Que seria praticamente o dobro, beleza? Então, é basicamente assim que eu recomendaria você estar fazendo com 4 subs, beleza? Isso ligando tudo em paralelo. Tem outra opção também que dá para ligar, que é ligar série paralelo, tá? Porque eu ligo 2 alto-falantes em série, tá? Subindo para 8 ohms aqui, ó. Beleza? Então, 4, que é a impedância de cada, de vezes 2, 8 ohms. Depois eu vou ligar eles em paralelo, tá? E aí eu tenho uma série aqui e outra aqui. Beleza? Que aqui é o negativo de um com o positivo de outro, ó. Beleza? Depois ligo aqui as bobinas que sobraram em paralelo. Então fica o 8, que é a impedância, dividido para 2, 4 ohms. Tá? Então, modo de 3.000 a 5.000 watts RMS a 4 ohms daria certo para ligar nessas possibilidades. Galera, as 6 subs aqui agora de 400 RMS cada um, tá? 4 ohms, beleza? Não teria como ligar os 6 tudo em paralelo, porque senão ia fechar a 0,6 ohms, beleza? A não ser que tenha um módulo que tem impedância mínima de 0,5, aí você poderia ligar. Como, por exemplo, a Rodstar, aquela Rodstar SPL agressiva, que é aquela cromadona grande, gigante, que se eu não me engano é 6.800, que ela entrega 3.300 watts. Ela consegue liberar até meio ohm, você consegue fazer ligação nela, beleza? Aí daria certo, por exemplo, tá? Mas forçaria demais esses graves aqui, porque ela é muito forte, teoricamente. Mas o certo que a gente utiliza muito em módulos banda, Taramps, Stetson, Sound Digital, tá? Que é a ligação série, no caso paralelo série, tá? O que é isso? A gente faz a ligação aqui das bobinas tudo em paralelo, ó. Negativo, negativo com negativo, certo? Aí aqui desse lado, vou apagar aqui para não ficar estranho, tá? 4, que é a impedância, dividido por 3, que é a quantidade, dá 1.33 ohms, beleza? Desses 3. Aqui em cima eu vou fazer a mesma coisa nos outros 3, ó. Positivo, positivo e negativo com negativo, certo? Então fica 1.33 ohms aqui em cima também. Aí eu vou ligar esses, no caso, os resultados da ligação em paralelo em série. Então eu vou pegar aqui, ó, o negativo de um lado com o positivo de outro e vou emendar, fazendo a série. E aí sobra um positivo e um negativo que vai para o módulo.
E aí, o que eu tenho aqui? Tá? 1,33, que é o resultado de cada 3, né? Vezes 2, que é a quantidade, tá? Que eu vou fazer de séries. Eu tenho, na verdade, aqui o resultante final, tá? De 2,66 ohms. Esse símbolo aqui tá aparecendo um delta, é o de ohms, tá, galera? Para quem não entende. Mas, então eu precisava de um módulo T. Vamos supor, 6 vezes 400 dá os mesmos 2.400 watts RMS. Beleza? Então, precisaria do módulo de 2.400 watts RMS a 2 ohms, tá, galera? Porque se eu colocar, por exemplo, o módulo aqui de 4 ohms, vai ficar abaixo, tá? Porque o 2 que é o resultado e 4 que é o módulo, não pode usar. Então tem que ser o módulo de 2 ohms, beleza? De pelo menos 2.400 watts RMS. Porém, galera, tem um detalhe, tá? Quando o resultado ficar acima, não fecha certo a 2 ohms ou 1 ohms ou 4, essa variante aqui que fica acima, você perde da potência do módulo. Então, por exemplo, se você arrumar, vamos supor que existe um módulo de 2.400 watts RMS a 2 ohms. Essa ligação de 2.666, na ligação, não vai liberar os 2.400, vai liberar os 2.000 ou menos, porque o módulo entrega 2.000 a 2 ohms. Se ficar acima, entrega menos potência. É o mesmo esquema que eu expliquei no começo do vídeo sobre a SD3000 no meu carro, tocando 5 pares de 69. Que ela é 1 ohms e está ligada a 1.6. Ela está liberando, em vez de 3.000, só uns 2.000 watts. É mais ou menos a mesma coisa aqui, certo? Então, para você que tinha dúvida, é assim que funciona. Então, você, para dimensionar corretamente, você faz a soma dos alto-falantes para 8 alto-falantes, porque aí o resultado fecharia 2 ohms certinho. Então, por exemplo, 400 watts RMS vezes 8 dá 3.200, certo? Hoje todos os módulos do mercado de 3.000 watts, tá? As 3K, Banda, Sound Digital, Taramps, Stetson, tá? Entregam os 3.000 watts RMS, só que não entrega só 3.000 a 12.6, entrega 2.200, 3.200, 3.300, tá? E quando você ligar a fonte sobe para quase 4.000 watts, então a 3.000 já tocaria, beleza? Mas eu recomendaria você subir esse módulo para uma 5.000, galera, tá? Porque você vai trabalhar basicamente com o dobro da força aqui, ó. Beleza? A 5.000, a de 2 ohms a 2.66, ela vai entregar uns 4.600 por aí watts RMS. E para tocar os 6 graves aqui, vai tocar muito top. E por que eu gosto de subir a impedância, ó? Subir a potência do módulo, galera. Para o módulo trabalhar sem ficar clipando, porque você consegue o desempenho das altas, dos picos dos alto-falantes sem clipar. Então, por isso que eu gosto de trabalhar com o módulo mais alto. Beleza? Então, é melhor você trabalhar com o módulo mais alto sem clipar do que com uma correta, igual, por exemplo, a 3.000 clipando, porque a 3.000 vai queimar seus alto-falantes clipando e a 5.000 sem clipar não vai queimar eles. Beleza? É basicamente isso. Agora vamos passar para os exemplos aí dos 6x9. Agora vamos dar o exemplo aqui, galera, para 6 pares de woofer de 8 polegadas, tá? 8 ohms cada um, 200 watts RMS. Então, normalmente cabe 6 por porta aí, de maioria dos carros, tá? Então, vamos dimensionar aqui. 8 ohms, eu vou ligar uma porta toda em paralelo, outra porta toda em paralelo e fazer a série no final. Então, 8 ohms, que é cada falante, dividido pela quantidade que é 6, dá 1,33. A outra porta a mesma coisa, 1,33. Eu fazendo a série no final, tá 1,33 vezes 2, os mesmos 2,66. Parecido com a ligação dos 6 graves, tá, galera? Parecida não, fica praticamente a mesma coisa o resultado. Só que são maiores quantidades de falantes. Então, desse valor aqui, vai dar um módulo que eu recomendo, seria um módulo de 3.000, tá? Dá 3.200, porque mesmo esquema dos 6 graves aqui, para arredondar a 2 ohms certinho, teria que ser 8 alto-falantes por porta, tá? Então a gente dimensiona o módulo como se fosse 8 por porta, ou seja, 16 falantes, daria 3.200 watts. Então você coloca um módulo aí 3K, por exemplo, certo? De 2 ohms, que para 12 alto-falantes ela vai entregar
em torno de 2.400, 2.500 RMS, suficiente para estar tocando tudo aí, beleza? É só não deixar clipar que fica top, mas a maneira de ligar e dimensionar o módulo é basicamente 7 pares de 6x9 de 4 ohms cada uma a 100 watts RMS, basicamente, mesmo esquema ali, tá, da ligação dos 8 médios, lá no caso 6 médios a 8 ohms cada um, só que aqui são 7 pares, né, 7 cada porta a 4 ohms. Mas a maneira de ligar é a mesma, uma porta toda em paralelo, outra porta toda em paralelo, depois faz a série no final. Então, 4 ohms que é a impedância do alto-falante dividido pela quantidade que é 7, 0,57 ohms. A mesma coisa do outro lado, 0,57 ohms. Eu faço a série das portas, então 0,57 que é o resultado vezes 2, beleza? Dá 1,14 ohm. Então, como a gente tem lá um número que não casa certinho, ficou 0,14 ainda para casar, em vez de ficar 1 ohms com 1 ponto alguma coisa, a gente pega, em vez de dimensionar os 14, a gente vai dimensionar para 16 para fechar em 1 ohms. Então a gente põe um módulo de 1.600 watts RMS de 1 ohms, que a 1,14 ele vai entregar justamente os 1.400 watts RMS. É basicamente isso, galera. Entenderam? Então, assim que faz para 7 pares a 4 ohms em 100 watts RMS por alto-falante. Vamos mostrar agora o exemplo para Twitter, galera, tá? Twitters aqui. Vamos supor que eu tenho 8, tá? 4 pares, 4 por porta. Então eu recomendo o módulo de 2 canais de 160.2 ou 250.2, beleza? Falei que é em torno de 20, 30 RMS por canal. Então se falar em 20 RMS aqui, eu tenho 80 watts aqui e 80 watts aqui, beleza? E quando eu tenho, se fosse 30 watts, daria em torno de 120 RMS, por exemplo, tá? Então ficaria basicamente aqui ou aqui, tá? Então é ligar os 4 tudo em paralelo e ligar em um canal, outros 4 em paralelo em um canal, tá? Porque 8, que é a impedância dividido pela quantidade, dá justamente os 2 ohms, tá? Então cada módulo de 160.2 ou 250.2, basicamente, todos que eu conheço são 2 ohms por canal, então casa certo. Vamos dar um exemplo agora se fosse 6 pares de Twitter, certo? Então, basicamente aqui, a gente ligaria 4 em paralelo, depois 4 em paralelo, depois os outros 4 em paralelo em outro canal. Cada 4 em paralelo em um canal de um módulo de 400.4, por exemplo, tá? Por quê? Porque é 2 ohms por canal, beleza? Então eu vou ligar esses 4 aqui em paralelo por um canal, esses outros 4 em paralelo em outro canal. Aí eu vou pegar 2 numa porta com 2 da outra, ligar em paralelo e pôr em outro canal. Então vou usar 3 canais do módulo, beleza? Liberando 100 watts para cada 4. Fica tranquilo, já toca tranquilo mesmo, galera. Em torno de 25 watts RMS para cada Twitter aí, fica top, beleza? E você alimenta dessa maneira, dá um pouquinho de trabalho se for 6 por porta, porque tem que puxar 2 fios para Twitter, beleza? E de 2 fazer a ligação aqui, 2 de uma porta, 2 de outra, fazer a ligação junto e colocar em um canal, beleza? Uma outra maneira seria ligar, no caso, 6 tudo em paralelo, se eu tivesse, por exemplo, um módulo só de 2 ohms, tá? Vou dar um exemplo aí, sei lá, vamos supor um módulo de 800 RMS ou de 600 RMS de um canal a 2 ohms. Aí você ligaria os 6 tudo em paralelo, 6 tudo em paralelo e fazia uma série no final. Fecharia a 2.6, tá? Que daria 1.33, 1.33 a série no final, 2.6. E é basicamente isso. Para ligação de Twitter, se fosse 6 por porta ou 6 pares, né? Independente se for 4 pares aqui, mais 2 pares, por exemplo, na traseirinha. Alguma coisa assim. Beleza? Dá para ligar tudo num módulo só. Essas duas maneiras que eu expliquei. Na 400.4 ou de 600 ou 800 de um canal a 2 ohms. Fechou? Então, acho que eu precisava explanar sobre os tweets. Então é o seguinte. Se vocês curtiram aí, aguarde que amanhã sai a aulona sobre reforma de alto-falantes. Vou mostrar montando um kit completão de um Tornado, tá? O Tornado é Vulcano, se eu não me engano. Essa aula já tem um tempo que eu gravei. Tá dentro do meu curso de reforma de alto-falantes. Eu vou trazer ela gratuita aqui para vocês. Então, aguardem amanhã, beleza? E no sábado, dia 2, aquela aulona top sobre uma caixinha residencial. Construindo uma caixinha residencial, beleza? Fazendo os moldes, fazendo tudo certinho, depois fazendo o grafite, para ficar
um negócio realmente personalizado e diferenciado. Então aguarde aí e segura a promoção do curso que vai vir a partir do dia 2, hein? Fechou? Então é isso, galerinha. Tamo junto aí. Bora aí. Tamo junto. Simbora aqui nesse curso de som automotivo.